da tua presença, por mais esta semana. Te adoramos porque vamos rompendo, vamos vencendo debaixo da tua palavra, debaixo das tuas promessas. Muitas vezes tirando força das fraquezas, meu Deus, para nos manter de pé, crendo que o Senhor está em cima e que o Senhor vê mais. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que aqui chegou nesta quinta-feira da palavra. Obrigado, meu Deus, porque foi o Senhor quem nos trouxe. Peço por aqueles que talvez estejam a caminho e ainda vão chegar, que o Senhor os traga em paz, em segurança e os livre de todo mal. Peço por aqueles que gostariam de estar aqui hoje, mas não podem, por alguma razão, que o Senhor os guarde em segurança onde estiver, e que eles possam ter um bom tempo e em tempo para poder te adorar e aprender da tua palavra. Abre o céu sobre nós, a transmissão desta reunião pelas redes sociais. Senhor, que aqueles que tiverem acesso ao estudo da palavra hoje desfrutem da mesma graça e do mesmo nível de revelação que vai nos encher aqui. Senhor, nós estamos em torno da tua palavra e tudo que nós queremos é o Senhor. Uma coisa nós pedimos ao Senhor e vamos buscar, que possamos estar na sua casa todos os dias para aprender e contemplar do Senhor. Meu Deus, nós estamos em torno da tua palavra agora, e se em algum momento o Senhor achar por bem, assume o controle desta reunião de uma forma sobrenatural. Não me importo de me calar para que o Senhor fale no ambiente. Não me importa, Senhor, de me calar para que o Senhor toque as pessoas como o Senhor deseja. E que todo cansaço, fadiga, estresse, sobrecarga do dia, da semana, saia agora no nome de Jesus. E que não haja nenhum desconforto, incômodo, impedimento aos teus filhos de crescer na graça e no entendimento da sua palavra. Meu Deus, eu os abençoo no nome de Jesus, crendo que assim será, para a glória de Deus. Diga amém, amém. Graças a Deus. Que bom, pode tomar o seu assento. Tome aí a sua Bíblia. Eu quero assim, aos poucos, na medida do possível, vamos criando uma cultura prazerosa de estudar a Bíblia. Então, na medida do possível, traga a sua Bíblia, mesmo que você a utilize no celular ou no iPad, não tem problema, mas faça anotações, faça observações, escreva alguma coisa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e de terça para quarta-feira, no meu período de oração, e é interessante que começou como uma campanha, e hoje me tornei dependente desse horário da madrugada, que são as 3 horas da manhã. Começou com uma campanha, com um propósito, e por fim começou nos consumindo e virou alimento. E é interessante que dá 2h59 eu preciso acordar. E aí preciso orar, interceder pela igreja, pelas pessoas que pedem oração, e aí eu não consigo dormir mais. E de terça para quarta, sem condições de dormir, parei para estudar, para o culto da palavra, e o Senhor visitou o meu coração, algo bem interessante, eu creio que vocês vão gostar. Então, vamos juntos, a Epístola aos Hebreus, capítulo de número 8, por favor. Epístola do escritor aos Hebreus, capítulo de número 8, versículo 1, vamos do versículo 1 ao 6, ok? Vamos do 1 ao 6, Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 6, graças a Deus. A ideia é que nós possamos retornar ao fascínio, ao prazer, à fome pela palavra e por conhecer o Senhor. É interessante que de todas as palavras proféticas que eu recebi para vir aos Estados Unidos, era para pastorear uma igreja faminta pela palavra de Deus. Nós vamos ver como Deus vai fazer ao longo dos meses e dos anos. Tenho certeza que nós vamos ser surpreendidos por Ele. Versículo 1 diz: ora, o ponto inicial, a suma do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem.
porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Hebreus capítulo de número 8 é onde nós estamos, do verso 1 ao 6. Me acompanhe, por favor, vamos entender isso aqui. Curiosamente, eu não havia programado isso. Domingo passado, ministrei sobre o tabernáculo de Davi, sobre essa conexão sobrenatural do tabernáculo de Moisés, que ficou em Gibeão, e da arca da aliança que Davi levou a Jerusalém. Então essa arca da aliança representa Cristo, que está entronizado à direita de Deus Pai. E havia uma conexão entre o que se fazia e se oferecia de sacrifício em Gibeão, no tabernáculo de Moisés, que significa a igreja na terra sem a arca, e a adoração 24 horas ininterruptas daquele turno de adoração que Davi estabeleceu junto dos sacerdotes. Então Deus tem saudade do tabernáculo de Davi. Por quê? Porque Davi conectou as duas coisas. A fumaça que saía do rito do tabernáculo de Moisés ativava a adoração em Jerusalém, na tenda de Davi. Quer dizer, tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então há uma conexão aqui, porque a arca foi movida para a eternidade. Então a gente cultua, adora, sacrifica, quer dizer, tudo que a gente faz movimenta o céu na eternidade. Então a ausência de uma movimentação do céu sobre nós é porque está ausente o nosso culto, ok? E curiosamente, quando eu fui estudar para o culto da palavra, eu caí exatamente aqui no capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, não estava programado, onde fala da excelência do ministério de Cristo e como ele se tornou sumo sacerdote para todos nós, com um único sacrifício, uma vez só. Então nós estamos tratando aqui agora daquilo que a Bíblia chama de o tabernáculo celestial. Escute, tudo que a gente vê de forma visível aqui é uma representação dentro da limitação humana do que é invisível na eternidade, ok? As coisas visíveis que se pode ver é, de uma certa forma, a representação das coisas invisíveis. É por isso que o Éden, onde o homem foi colocado, não era o Éden original. O Éden original está na eternidade com Deus. O modelo do Éden original deu formato ao Éden terreno, ok? Então as coisas invisíveis, o tabernáculo celestial, de alguma forma Deus projetou sobre o nível e a limitação de entendimento de Moisés para ser constituído o tabernáculo de Moisés. Então escute, aquilo que a gente consegue entender e alcançar passa pela limitação da nossa mente. A diferença da visão de Isaías capítulo 6 para a visão de João no Apocalipse no capítulo 4. Os serafins, que são os anjos de fogo, guardadores da glória de Deus, a Bíblia diz na visão de Isaías que eles tinham asas que cobriam o rosto. Na visão de João no Apocalipse, as asas não cobriam o rosto, mas revelavam o rosto com olhos por fora, por frente e atrás. Isso significa que a glória de Deus e aquilo que é invisível é de uma magnitude tal que dois olhos humanos não conseguem alcançar com suficiência. Então precisa do manto da revelação de Deus, que se desfaça por nós.
Então o que a gente pode entender a respeito de Deus é até onde a nossa mente, quando João diz assim, porque ele tinha rosto de homem, porque o entendimento de João alcançou que aquela semelhança era um rosto de homem. Mas nós podemos ficar surpresos na eternidade, que de repente poderia ser muito mais ampliado essa dimensão. João olhou e disse, para mim parecia um homem, para mim parecia um boi, para mim parecia uma águia, e para mim parecia um cordeiro. Era a semelhança na mente dele, ok? Nós temos então na eternidade um tabernáculo celestial. Se você mover um pouquinho a Bíblia, no capítulo 9 de Hebreus, um pouquinho mais, no capítulo seguinte, no versículo de número 11, diz assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, por mãos de homens, não é desta criação. No versículo anterior, lá do capítulo 8, quando a gente leu, no capítulo 8, versículo 2, diz, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não foi feito pelo homem, é o ambiente desse tabernáculo celestial. O versículo 11 do capítulo 9 diz, muito mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação. O versículo de número 23, agora do capítulo 9, diz assim, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim também se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que os primeiros. Um pouquinho mais só para a gente ampliar, é o nosso culto da palavra, Apocalipse capítulo 15, e o versículo de número 5 agora, veja só o que a Bíblia diz. E depois disto, visão de João, olhei, e eis que vi o templo do tabernáculo do testemunho, que me foi aberto no céu. O que isso está dizendo para nós? Que tudo que nós aprendemos sobre o rito, a liturgia de sacrifício do sumo sacerdote, que anualmente tomava o sangue dos animais e entrava à presença de Deus para santificar o povo, para perdão dos pecados, Cristo, como sumo sacerdote de uma nova e poderosa aliança com promessas muito melhores e muito maiores, ele deveria executar o mesmo rito na eternidade para reconciliar o homem com Deus. Então, como é que isso fluiu? Imagine comigo o seguinte, você tem que ter em mente a cruz. Vamos juntos agora para o momento da crucificação. Olhe para Jesus na cruz, porque isso são frações de segundos. Em toda aquela agonia da cruz, em todo aquele momento de carregar, conduzir, ser erguido, pregado, sustentado, e a lança, e o escárnio, e todo o desprezo, e a luta dele com o Pai, Eloí, Eloí, e está consumado. Então tudo aquilo, o mundo espiritual em torno daquilo está muito ativo. Quando Cristo morre, quando ele entrega o seu corpo e diz, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, ali a alma dele sai. Naquele instante, a alma de Cristo o deixa e sobrenaturalmente se dirige. Ele toma a direção do tabernáculo celestial. Lá embaixo estava desenrolando, céu escurecendo, pedra tremendo, pedra rachando, terra tremendo, povo desesperado. Oh, quem era esse homem? E tal. Enquanto isso está acontecendo na terra, a alma de Cristo sai do seu corpo, ferido, cambaleando, levando memórias de toda uma eternidade, de toda uma geração, de toda a humanidade. E ele se dirige para o ambiente do tabernáculo celestial. Mas antes de ter acesso ao ambiente do tabernáculo celestial, ele precisa passar pelo Éden original de Deus, porque era onde ele deveria abrir o novo e vivo caminho para que toda a humanidade tivesse acesso. Gente, isso é espetacular. Ele tem que passar pelo Éden original de Deus, porque havia uma espada desembainhada, inflamada de fogo, que guardava a entrada do Éden, para que o homem não pudesse retornar.
Quando o homem deixou o Éden por causa do pecado, o Éden original de Deus se fechou para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, para você entender. Gênesis, capítulo de número 3, versículos 23 e 24. Pastor, eu não tenho muita afinidade bíblica, tem coisas que eu não conheço, então aproveite o culto da palavra, porque as conexões que eu faço vai te dando uma visão panorâmica bíblica muito mais excelente. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja que o homem não temia o ser angelical, o querubim em si, porque eu faço até uma brincadeira, um trocadilho de palavras. Quem é que vai temer querubim, se no dia a dia ele batia papo com Deus? Percebe? Então o medo do homem em retornar para o Éden não eram os querubins, mas a espada inflamada. E aquela espada não é uma espada física, é uma espada espiritual. E aquela espada tinha o poder de determinar ou de definir o estado eterno de cada indivíduo. Então o homem era meio que morto-vivo. Compreendem? Então ele ia viver enquanto aguentasse ficar de pé. É por isso que quando a lei organiza um negócio para que não virasse total e tamanha profanação, Paulo disse: quando eu conheci a lei eu morri 2 vezes, porque a lei já havia me separado de Deus, eu já estava morto. Mas quando eu conheci a lei, antes, sem o conhecimento da lei, eu vivia por inconsequência até cair de velho. Mas agora com a lei, se eu antecipar o meu pecado, a lei me mata. Então eu estou morto 2 vezes. A espada estava ali. Quando Cristo está na cruz com o seu corpo, a sua alma sai, porque a sua alma tem que enfrentar o Éden original e a espada que o esperava, porque era a espada do Éden original que impedia o homem de ter acesso a Deus. E ele toma essa direção. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 2, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25, e você vai me entender. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Agora preste atenção no versículo 33 do capítulo 2, olha o versículo. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou, e disse a Maria sua mãe, levante o rosto aqui para você entender. O menino está nos braços de Simeão. Ele olha para o menino e diz: obrigado, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. E era essa a promessa que o Senhor tinha comigo, que eu não morreria sem ver a tua salvação. Ele vira para José e Maria e diz: eu os abençoo. Ele mostra o menino para a mãe, disse: este menino. Ele olha para ela e diz, versículo 34: eis que este aqui é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. O versículo 35 tem um parênteses, porque ele para de falar com Maria
ergue o menino e diz: e uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos e o coração de todas as gentes. Por quê? Porque a árvore da vida representava a capacidade de sonhar e de ir mais além. A árvore da vida foi impedida depois que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi tomada e assaltada. O homem não tinha criatividade nem esperança em relação ao futuro. Mas Cristo no Éden, ele é agora apresentado como sinal profético, dizendo: a alma dele vai encarar a espada do Éden para que o caminho se abra outra vez. E o pensamento de muitos corações se manifestem, quer dizer, a nossa esperança fosse reconciliada. Então é por isso que Cristo se ergue, e a sua alma, enquanto o corpo está no Calvário, a alma sai, encara o Éden original, e a espada, quando a espada vem sobre ele e toca a alma de Jesus, porque era isto que a palavra dizia, a alma teria que tocar, a espada teria que tocar a sua alma. Quando a espada toca a alma dele e a dilacera, a alma dele faz rasgar lá embaixo o véu do templo. Aleluia. Agora o caminho estava aberto, ele encara a espada do Éden, e quando ele encara a espada do Éden com a alma dilacerada, abre-se o caminho para o acesso a Deus. Aleluia. E a espada, que agora era um instrumento de juízo, tornou-se um instrumento de batalha, porque ele assegura, Jesus a toma como instrumento de vitória e batalha sobre Satanás, porque era com essa espada que ele voltaria depois de pisar o lagar para triunfar junto com a igreja. Olha o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 63. Não, eu não estou imaginando isso, é o que a Bíblia diz. Eu estou te ajudando a conectar-se com o nível de revelação do propósito de que tudo se cumpriu nele, por ele, para a glória de Deus através dele. Olha o livro do profeta Isaías agora, capítulo de número 63, versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas de carmesim, com tintas de carmesim? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, bendito seja o nome do Senhor, e manchei a minha vestidura. Ele encara o lagar. Esse lagar, quando ele passa e a sua alma é dilacerada, ele leva consigo a marca desse sangue, ele leva consigo essa autoridade. Só que quando Jesus vem de lá para cá, ele não vem mais sozinho, ele passa pelo lagar sozinho, mas como ele conquista tribos, línguas, povos e nações, ele retornará pelo mesmo caminho do lagar, mas a igreja estará com ele, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Aleluia. Jesus sabia de alguma forma que ele teria que encarar essa espada do Éden. No Salmo de número 22, versículo 20, há um clamor messiânico que diz, ele diz: Senhor, livra a minha alma da espada. Quando a alma dele foi ferida, o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus estava garantido. Ali estava decretada a nossa vitória. Quando a alma dele é dilacerada e o véu é rasgado e ele está passando pelo lagar, nós vamos recebendo vitória com ele sobre o pecado, vamos recebendo vitória sobre a morte, vamos recebendo vitória sobre a lei. Essa espada agora lhe é devolvida como instrumento de guerra e batalha para triunfar sobre o diabo. A igreja está com ele. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 15.
Apocalipse capítulo de número 19, versículo 13, 14 e 15. E estava vestido de uma veste tingida com sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a espada. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele passa pelo lagar sozinho, mas ele volta pelo lagar com a igreja para reger sobre as nações. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Ele é Senhor, Ele está no controle absoluto de tudo isto. Quando ele vai entrando, passando pelo Éden de Deus e se dirigindo à presença de Deus pelo caminho que agora se desdobrava para acesso ao tabernáculo celestial, eu vou chamar de um murmúrio, quase que um cântico silencioso, não com quem estivesse envergonhado ou tímido, mas cheio de temor. E à medida que ele rompe em vitória, se pode ouvir assim: tragada foi a morte na vitória. Amém. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Quando Cristo chega diante de Deus para nos reconciliar com Ele, Ele completa pelo poder do seu sangue a obra da redenção. E nós estamos agora resgatados e devolvidos para Deus. Quando ele está diante de Deus Pai, ele completa pelo poder do seu sangue a obra da remissão dos pecados. Então agora nós temos perdão dos pecados diante de Deus. Quando ele está diante de Deus agora, ele resgata pelo poder do seu sangue aquilo que nós chamamos de imputação. O que é imputação? Ele nos deu o direito de termos acesso à herança que só era dele, mas agora estava compartilhada comigo e com você, para que aqueles que creem no seu nome lhe dão o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos podem glorificar ao Senhor? Quando ele está na presença de Deus, ele completa a obra pelo poder do seu sangue de total restauração do homem. Então ele pega a vergonha do primeiro Adão e o coloca em status de honra, porque ele restaura o homem diante de Deus. E a Deus seja glória para sempre. Quando ele está diante de Deus, pelo poder do seu sangue, ele completa a obra da santificação, e ele nos faz propriedade de Deus, com exclusividade de Deus, e ele nos dá um valor incalculável. O mundo, dizia a velha canção, fez leilão da nossa alma, e o diabo queria de todas as formas, mas ele pagou o preço mais caro, o preço mais alto. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de Deus, ele completa pelo poder do seu sangue toda a obra do sumo sacerdote na origem, na linhagem, segundo Melquisedeque, porque a Bíblia diz que para exigir de Deus, para dizer eu quero a remissão dos pecados de toda a humanidade, ele precisava levar alguma coisa. E o que é que ele leva? Ele leva o seu próprio sangue diante de Deus. Ele cumpre diante de Deus, pelo poder do seu sangue, toda a obra da justificação. Significa que já não estávamos mais condenados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Diga graças a Deus. Ele cumpre todo o cerimonial da expiação do pecado. Ele cumpre a lei, ele morre, ele vence a morte, ele ressuscita pelo seu próprio poder. Por isso temos acesso a Deus, e a ele seja glória para sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Eu quero que você visualize isso, quero que você imagine isso. Semelhante ao que regia o rito, o sumo sacerdote tinha que entrar sozinho à presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, o animal era trazido, a pessoa em pecado colocava as mãos sobre o animal, dizendo: eu confesso o meu pecado. O sacerdote partia esse animal, o sumo sacerdote comia parte desse animal, dizendo: eu estou recebendo o seu pecado sobre mim.
E ele entrava à presença de Deus amarrado por uma corda uma vez por ano. Porque se Deus rejeitasse o pecado, o sumo sacerdote morria na presença de Deus, tinha que ser arrastado por uma corda. As sinetazinhas balançavam dizendo: ele ainda está vivo. Isto é físico, a nossa dimensão física. No ambiente celestial, a mesma coisa aconteceu. Quando a alma de Jesus o deixa, passa pelo Éden original, enfrenta a espada do Éden, tem vitória sobre ela. Agora, miríades e miríades, são milhares e milhares, muito mais que milhares de anjos, vão se enfileirando, uns do lado do outro, e fazem um caminho de honra por onde Cristo vai passar. Ele traz um peitoral diferente, um peitoral de juízo com pedras, e havia um significado na sua vestimenta. A Bíblia diz que ele se tornou agora o sumo sacerdote, e ele precisa ir à presença de Deus. Ele estava restaurando o sacerdócio universal e levando a igreja com ele para se tornar participante desse sacerdote. Ele vai à presença de Deus e ele leva nas suas mãos uma taça. É a taça contendo o seu sangue. Porque o sacerdote tinha que chegar à presença, o sumo sacerdote tinha que chegar à presença de Deus e levar alguma coisa, tinha que conter alguma coisa, oferecer alguma coisa. E ele está levando o seu sangue. E aonde o Pai está, já tem uma taça com sangue lá. De quem? De Abel, que clamava por salvação desde o princípio, quando Caim matou o seu irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, diz que o sangue de Abel clamava por salvação, mas muito maior e muito mais excelente, muito mais poderoso é o sangue de Jesus. Amém. E ele vai à presença de Deus e diz: me dá o primeiro e estabelece o segundo agora, porque este sangue é mais poderoso. Amém. Alguém consegue entender isso? Diga glória a Deus se você consegue entender. Aonde está isso? Escute, Hebreus, capítulo de número 10. Gira a sua Bíblia um pouquinho. Imagine isto comigo. A alma de Jesus deixa o corpo, passa pelo Éden original, vence a espada, miríades de anjos abrem um caminho. Ele está na direção do tabernáculo celestial. Na sua mão, uma taça. Nesta taça, seu sangue e seu sacrifício por toda a humanidade. Um diálogo se desenvolve no ambiente da eternidade. O Filho fala, depois o Pai fala. Qual é o diálogo? Qual é a conversa? Hebreus capítulo de número 10, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Diante do Pai, ele apresenta a sua taça com o sangue do sacrifício, e ele diz, versículo 5: entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do teu livro já estava escrito a respeito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nada disso te agradou, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aleluia. Qual é a resposta do Pai? Versículos 16, 17 e 18. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E ele acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Quantos podem glorificar a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus, que merece uma aplauso essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor.
Pai, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. E Deus diz: nunca mais haverá condenação sobre eles. Bendito seja o nome do Senhor. Aí agora, o pregador, o pastor, o escritor acrescenta na informação, versículo 19 até o versículo de número 25. Agora, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza e fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, mas antes vamos juntos, admoestando-nos uns aos outros em amor, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, isso acontece em frações de segundos no mundo espiritual. A alma dele sai. Éden original enfrenta a espada. Ele temeu pelo Salmo 22, versículo 20. Há uma hesitação, ele sabia o que aquilo significava, mas ele passa em vitória. A espada se torna o seu instrumento de batalha contra o diabo, como comandante do exército de Deus. Ele vai à presença do Pai, troca o cálice de sangue, tudo isso em frações de segundo. Quando o corpo de Jesus, agora voltando lá no Calvário, lá na cruz, o corpo está sendo retirado, a alma retorna, ele vai para o sepulcro, porque uma outra obra estava a caminho, e no sepulcro agora, ele desce ao Hades, ele desce aonde estava o cativo e o cativeiro, e ele os tira de lá, e ressuscita no terceiro dia, e depois de 40 dias agora, ele se organiza para que possa ser recebido em cima no céu. É o momento da ascensão, então ele é recebido em cima no céu. Agora ele não vai mais com a veste salpicada, ele não vai mais com a alma abatida, agora ele vai no corpo, na alma e no espírito, poderoso em vitória. É tamanho o poder que quando ele entra na eternidade, os anciões dizem: o leão da tribo de Judá acabou de chegar, está entre nós. E João diz em Apocalipse 4 e 5 e 4: não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente o viu moído lá embaixo. Bendito seja Deus, ele está em vitória, e a qualquer momento ele retornará para buscar a sua igreja. Oh meu Deus, eu estou dizendo esta noite que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são dominados pelo Espírito Santo, porque aqueles que cometem o pecado se assemelham ao diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos amou até o final, ele cumpriu, ele não desistiu, ele não voltou atrás. Eu estou dizendo que a salvação para você, a salvação para sua casa, a salvação até para os filhos que Deus vai te dar, porque a vitória é garantida. Ele foi o perfeito sacrifício de Deus. Diga graças a Deus por isso. Obrigada, Senhor. As pessoas perguntam: pastor, por que depois que conhecemos a Jesus, mesmo depois de nos batizarmos nas águas, mesmo depois de vivemos tantas coisas na igreja, por que em algum momento nós somos pegos de surpresa pela nossa natureza? O corpo do pecado está aqui. O velho homem foi sepultado no sepulcro.
Todos os delitos que se cometem depois das águas é porque em algum momento você perdeu a sua memória e esqueceu de que você nasceu de novo. Nasceu de novo nele. Existem formas de Deus trabalhar. Em Mateus capítulo de número 10 ele diz: em verdade vos digo que eu vim para restaurar e reconciliar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os fariseus odiavam essa expressão porque eles não aceitavam a exposição de estarem perdidos. É por isso que os fariseus não conseguiam ser curados, porque eles tinham uma imagem religiosa de si mesmos autossuficiente. O povo era miserável, eles não. E Jesus os confrontava dizendo: vocês com mosquito engolem camelo. Vocês querem ser muito organizados na sua disciplina de dizimar até do endro, até do cominho, até das hortaliças, mas vocês não conseguem perdoar as pessoas. Vocês pegam publicanos e pecadores e faz deles fariseus tão piores quanto vocês. Muitas vezes Deus vai permitir em nós uma exposição da nossa natureza de pecado, porque a exposição atrai purificação. É para que a gente não morra religioso, hipócrita, fariseu. Amém. Vai chegar uma hora que Deus vai permitir que você fique exposto. Ele vai dizer: você tem problema de lidar com o dinheiro, o seu caráter é leviano, as suas palavras costumam mentir, a sua atitude costuma negar. Então eu vou te mostrar quem você é. Quando Ele expõe você, você diz: misericórdia. E Ele diz: agora eu vou te purificar. Aleluia. E vou te dar autoridade nesta área. Amém. E vou te dar graça nessa área. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, versículo 17 do capítulo 10: jamais me lembrarei dos pecados e das suas iniquidades, porque todo arrependimento atrai a manifestação do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entende isso? Aleluia. Meu Deus, eu não sei você, mas aleluia, Jesus. É uma sensível paz. Aleluia. É uma paz indescritível. Parece que a agitação da minha mente se acalma, o meu coração se organiza. É como se a palavra dissesse assim: vai ficar tudo bem. Há uma frase de Billy Graham, pelo menos é atribuída a ele, não sei se é 100% dele, mas é atribuída a ele. Ele diz assim: olha, no final vai ficar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Vai terminar tudo bem, eu li a última página. Ele não vai se lembrar. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Às vezes nós ficamos expostos em circunstâncias na família, na casa, nos negócios, no ministério, nos relacionamentos. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deus está dizendo: isso é você. Nunca me esqueço, e agora eu concluo, na experiência que Moisés ele teve com Deus lá em Êxodo, capítulo de número 4, depois o capítulo de número 5, depois você lê. Eu falei sobre esses dias e isso gerou bastante conversa. Você sozinho com Deus continua sozinho, porque você precisa de uma semelhança de alguém que te ajude. Isso não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com necessidade biológica. Isso é uma história de Deus, saiu da mente de Deus. Ele olhou para o homem e disse: esse cara está sozinho, não é bom que o homem viva só. E lá na eternidade, com o seu conselho, alguém diz assim: como é que esse homem está sozinho, se quem construiu a casa dele foi o Senhor, quem dá comida foi o Senhor, quem está presente é o Senhor visita ele todo dia, mas ele está sozinho. Percebe? Ele sozinho com Deus continuava sozinho, porque não havia semelhante. Porque eu sozinho com Deus continuo sendo sozinho, mas eu com mais alguém atraio a presença de Deus. Onde tiver 2 ou 3, de 2 em 2, querem fazer alguma coisa por mim, dá comida para quem tem fome, blusa para quem tem frio, visita quem está doente, vai ver quem está na prisão. Percebe? Gente, e quando vocês disserem: como vamos orar? Diga: Pai Nosso. Percebe? Tudo que 2 ligar na terra, liga no céu. O Senhor não diz: ora sozinho que eu estou contigo. Tira esse negócio da cabeça, esse negócio de se isolar. Não preciso de comunidade, não preciso frequentar culto, não preciso estar junto. Eu preciso de vocês junto. Igreja é a gente junto. Pela internet é bom, supre, mas é informação. Igreja é eu te olhar, dizer: você está bem?
te abraçar. E de repente eu digo: o que foi? Teu rosto está diferente, você está precisando de alguma coisa? E aí a gente conversa, então Deus vem. Recebe. Igreja, está junto, está junto, está junto. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, estar junto, manifestando o amor dele, manifestando a graça dele, manifestando o favor dele. Você vai viver os melhores anos da sua vida a partir de 2020. Deus vai recompensar a sua fé e a sua paciência. Todas as vezes que você olhou e viu gente morna, gente que não ora, gente que não tem compromisso, ímpio, prosperando, crescendo, tendo sucesso, você diz: Senhor, é para isso que eu frequento culto, para ver aquele indivíduo prosperar. O salmista clama dizendo: Senhor, até quando o ímpio vai prosperar na sua arrogância, na sua corrupção, e ainda zombando de ti, dizendo: ele não vê nada? E aí ele diz assim: porventura aquele que fez os olhos não veria, o que fez os ouvidos não ouviria? Está chegando um recompensar de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Um recompensar de fé e paciência pelos anos em que você não desistiu, não retrocedeu, não abriu mão da palavra, da sua fé, da sua vida com Deus, da sua oração, mesmo um pouco desconfortável, ou sem ambiente, ou sem lugar para estar, mas de alguma forma você dizia: Senhor, me dá um lugar, uma forma, um culto, alguma coisa, fala comigo, me ensina a tua palavra. Está chegando um tempo em que Ele vai recompensar. Haverá alívio de toda dor, de todo desprezo, de todo abandono, de toda acusação, de todos os maus tratos. Pessoas que foram banidas, pessoas que foram jogadas para fora porque tiveram delitos expostos e ninguém entendeu que era um processo de purificação de Deus, mas era melhor se autoafirmar como quem condena, como quem exclui. Voltarão reconciliados com autoridade, com glória nas áreas que foram tentados e provados, e serão levantados por Deus e darão a devida glória a Deus, porque sabe o quanto doeu. Meu Deus! Deus vai visitar jovens e adolescentes dentro de casa, em que os seus pais se cansaram, em pais que se atribularam, pais que se entristeceram com a religião, com o costume, com a denominação, e esqueceram da oração, pararam de ler a Bíblia, pararam de orar em casa, e os filhos enfrentaram desertos longos de solidão, sem referência dentro de casa. Deus vai levantar esses jovens, Deus vai levantar esses adolescentes com um canto de glória, com um canto de autoridade, e o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, e o filho vai chegar para o pai e vai dizer: fica tranquilo, eu vou jejuar por nossa família essa semana, e Deus vai abrir uma porta por nós. Fica tranquilo, pai, o Senhor está me visitando. Deus vai fazer isso pelos seus filhos, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. O convite de Deus para mim e para você hoje é: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu e também é aquele que vai fazer. Diga graças a Deus. Como eu amo a tua palavra, Senhor. Vamos orar. Ficamos em pé. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Eu quero que você pense em Deus e pense nas palavras que você ouviu, e que você faça uma oração e que use as palavras que você ouviu. Traga ao seu coração e diga: eu recebo esse perdão, eu recebo esse sangue, eu recebo sobre mim, sobre os meus filhos e sobre toda a minha casa, sobre toda a minha geração. Diga: Senhor, eu estou me levantando com ousadia e com o coração cheio de fé e esperança. Eu estou entrando na tua presença de cabeça erguida, porque o Senhor abriu esse novo e vivo caminho. Eu estou me erguendo, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar com toda a minha casa.
Estou me erguendo sem vergonha, sem constrangimento. Eu estou me erguendo com esperança, com graça, pelo sangue de Jesus, de cabeça erguida. Seja qual for o delito, pensando, agindo, falando, com atitude, indo, vindo, concordando. A Bíblia diz: chegue diante dele com o coração verdadeiro. Chegue diante dele com inteira certeza de fé, de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Encha o seu coração de confiança e esperança. Diga a Deus: eu não sei tudo, mas o Senhor sabe. Eu não entendo tudo que o Senhor está fazendo, mas eu confio no Senhor. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu entrego o meu casamento nas tuas mãos. Eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Eu entrego o meu chamado, o meu propósito nas tuas mãos. Senhor, eu não consigo enxergar. Diga para ele, se você sentir: Senhor, há dias que eu não consigo enxergar um palmo diante do meu nariz, mas eu sei que o Senhor está se movendo por mim. Diga: Senhor, eu estou cansado de palavras de derrotas. Eu estou cansada de palavras frias e inconsequentes. Eu estou cansado de argumentação do inferno que quer me fazer parar, me fazer desistir. Diga: Jesus, o teu sangue tem poder sobre mim. Diga: eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar parado, eu não serei detido pelo medo, eu não ficarei travado nessa batalha. Eu vou me erguer com autoridade e com graça, vou fazer menção do seu nome. Senhor, os meus ouvidos estarão abertos à tua palavra. Eu ganharei velocidade este ano. Meu Deus, use estas palavras, ou use as tuas palavras, e faça uma oração agora. Senhor, eu abençoo os teus filhos esta noite. Debaixo desta palavra, nós vamos viver tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nós seremos o que tua Bíblia, a tua palavra diz que nós seremos. Nós vamos viver o que a tua palavra diz que vamos viver. Nós vamos conquistar o que a tua palavra diz que vamos conquistar 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna. Vamos viver com vida abundante, com provisão de Deus, com recurso de Deus. Senhor, eu abençoo os teus filhos que de alguma forma não conseguem, talvez, meu Deus, foram tão longe no entendimento do teu cuidado que quase deixaram de lhe ouvir, mas eles estão voltando pelo poder da tua palavra. Se aproxime-se deles agora, meu Deus, de tal forma, porque se o Senhor não fizer, ninguém mais poderá fazer. Se o Senhor não tocar, eles nunca irão sentir. Se o Senhor não se revelar, eles não vão te conhecer, meu Deus. Mas a tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir o teu agir. Oh, aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo e crê em línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Por alguns instantes enche essa casa, enche esse ambiente, muda essa atmosfera, dá a Ele a glória. Se você quiser, repita o que os anjos disseram: tragado foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. E a Ele a glória, e a Ele a honra, e a Ele a força, e a Ele a formosura, a sabedoria, o domínio, o poder, as riquezas. A Ele a honra, a Ele a glória para sempre. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Fica conosco, Senhor. Oh, poderoso Senhor. Aleluia. Oh, Ramachore canta, Laramachore canta, Laramai. Santo, santo, aleluia. Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Oh, Oh, tome seu assento, aleluia. Jesus.
Sempre estejam alvas as tuas vestes e nunca falte um óleo sobre a sua cabeça. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Virá para buscar a sua igreja. Se tirar de nós a esperança da volta de Jesus, nós somos o povo mais miserável da terra. Nós somos deixados aqui como igreja somente por duas razões: esperá-lo voltar, enquanto ele não vem, gerar o maior número de pessoas para ele. O resto, consequência de atitude, fidelidade, princípios. Você está feliz? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Queridos, nós estamos concluindo o nosso culto da palavra. Lembrando que domingo, 6 p.m, em ponto, estaremos todos aqui. Vocês gostaram desse formato? Ficou legal? Ótimo. Achei bacana. Ficou legal, né, Rafa? Tem 60 cadeiras aí, vocês acreditam? 60 cadeiras. Veja que é um contingente bom. Vou repetir isso domingo para ver se a gente fica mais perto. E vai ser especial, tá bom? Não esqueça, sempre tem alguma coisa deliciosa para a gente comer após a reunião. Gira em torno de 3,5 a 10 dólares. Então você venha prevenido para que a gente tenha um tempo de comunhão. E isso vai suprindo muito, principalmente no investimento que a gente fez dos equipamentos, tá bom? Quero convidar você para dizimarmos e ofertarmos agora, debaixo desta palavra. Pastor Rogério Pira, meu diácono preferido, nos ajude a servir a igreja aqui, por favor. Graças a Deus. Aqui a gente assobia e chupa cana. Estou atacando de DJ também. Você vê? Que tal? Graças a Deus. Chegaram os nossos envelopes novos. Pode distribuir, por favor. E graças a Deus a gráfica entregou. Hoje nós estamos tendo a alegria de em dia pagar o nosso segundo mês de aluguel. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E é você que entendeu que a sua participação, dizimando e ofertando aqui, fazem uma grande, pastor Rogério, por favor, fazem uma grande diferença. E eu abençoo a sua vida por isso. Junto nós vamos mais longe e vamos sonhando. Canetinha, se precisar de caneta, gente, dá um grito aí. Anota o seu nome direitinho. Meu Deus, já é Natal de novo. Meu Deus, pastor, dá um break. Eu também falo misericórdia. Graças a Deus, gente. Deus seja louvado. Tá ali, se alguém precisar. Se alguém precisar, pode trazer o gasofilaço aqui para perto do centro, por favor. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado você que está dizimando e ofertando. Quero que você faça isso com alegria, tá bom? Vamos estar em pé, nós vamos orar pelas ofertas e vamos orar pelo nosso mês de campanha. Amém, Jesus. Mês de abril. Amém. Mês de abril 2020. Quem trouxe seu envelope de campanha? Vamos lá com o seu propósito, tá bom? Todos aí? Amém? Levante seu envelope comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, vamos dizimar e ofertar na sua casa. E fazemos isso com generosidade. Não porque nós esbanjamos ou ostentamos, mas porque te amamos. Mamon jamais será Senhor em nós. Reconhecemos que Tu és Senhor e provedor daqueles que te amam. Senhor, também os nossos envelopes de campanha. Hoje nós clamamos e pedimos pelo mês de abril de 2020. Os teus filhos estão recebendo autoridade e graça para fluir em favor espiritual, em favor financeiro, em favor profissional, em favor familiar, em favor pessoal. Já estamos declarando que 2020 já se transforma na década da glória de Deus.
E por 12 dias, com foco específico, nós estamos clamando e pedindo. Por cada mês de 2020, são 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Senhor, pedimos que os teus filhos sejam surpreendidos no mês de abril e se encontrem com o teu sobrenatural e vejam a provisão de Deus já no primeiro trimestre desse ano, já nos próximos dias, Senhor, que possamos contar os teus favores, os teus benefícios como testemunho. A tua palavra diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Por isso eu abençoo os teus filhos, consagramos as nossas contribuições e declaramos santificado pelo clamor o mês de abril de 2020. Amém. No nome de Jesus, diga graças a Deus. Amém. Amém. Vamos dizimar e ofertar. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Para sempre te adoramos. Amém, meus irmãos? Vamos terminar? Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos. E nós dizemos amém. Deus te abençoe. Obrigado por terem vindo. Até domingo. Em nome de Jesus.